Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje vamos começar um conteúdo um pouquinho diferente, mas que também vai precisar dos conceitos que a gente já vem estudando nas nossas últimas aulas. A gente vai começar a falar dos polígonos. Afinal, o que são polígonos? Como eu sempre costumo fazer, vamos primeiramente analisar esta palavra, polígonos. Observem só que a gente vai dividir essa palavra em duas partes. Poli e também o gonos. Lembra dessa palavrinha, poli? A gente já falou sobre ela. Lembra que a gente estudou os poliedros recentemente? E eu tinha feito uma divisão da palavra poliedro. E o termo poli significava vários. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Esse poli tem o significado de vários. Agora, e esse gonos? O que ele representa? Essa parte aqui vai representar a palavra ângulos. E a gente também já estudou bastante a respeito dos ângulos em aulas anteriores. Então, esse é o significado da palavra polígonos. Mas a definição de polígonos pode ser feita dessa seguinte forma. Então a gente define polígonos como sendo essa frase aqui, ó, é uma linha poligonal, fechada, simples. É preciso a gente observar essas duas palavras aqui, ó, fechada, simples. Vamos já entender o que elas significam. Observe só o que eu vou construir. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu desenhei aqui essas linhas, mas elas não se fecham, então elas estão abertas. Desenhos desse tipo eu não considero como sendo polígono, porque tem que ser fechada. Agora observe o que eu vou construir aqui. Você percebeu que essa figura ela se fecha. Eu começo aqui e termino no mesmo ponto. Mas acontece que aqui no meio eu tenho esse pontinho, ó. Esse ponto aqui, ou seja, esse cruzamento no meio do polígono, significa que ela não é simples, certo? Apesar de ser fechada, ela não é simples. Então, eu tenho que ter essas duas definições aqui juntas para que eu considere um polígono. Algo mais ou menos assim. Observe que ela é fechada, certo? E ela não se cruza em nenhum outro ponto, certo? Então, isso aqui é um exemplo de linha poligonal simples. E um detalhe também é que essas linhas não podem ser curvadas. Então, ó, eu tenho isso aqui, eu não posso ter, por exemplo, assim e fechar aqui, tá? Isso para a gente não é polígono. O único polígono aqui no nosso exemplo é esse, porque ela é fechada e é simples. Então, eu tenho aqui esses pontos A, B, C e D. Lembrando que a gente já estudou o conceito de pontos, a gente sempre utiliza letras maiúsculas. Eu vou construir um polígono aqui. Então, sabendo que as linhas não podem se cruzar no meio da figura, o que eu vou fazer? Eu vou construir segmentos de reta. Lembra que a gente já estudou sobre o segmento de reta? Unindo esses pontos. Ó. Eu tenho aqui ponto A, ponto B. Eu vou simplesmente desenhar um segmento de reta unindo os dois, ok? E a mesma coisa com os demais. Eu vou fazer um segmento de reta unindo B e C, também unindo os pontos C e D, e também unindo D e A. E eu terminei lá onde eu comecei. Então, aqui eu tenho a construção de um polígono. Perceba que as linhas não se cruzam em momento nenhum, elas são fechadas,
e também as linhas não são curvadas. Então a gente viu aqui a construção de um polígono. Agora a gente vai ver quais são os elementos de um polígono. Observe que os pontos que eu utilizei para demarcar esse polígono foram os pontos A, B, C e D. Então, nesse caso, eu vou nomear esse polígono como sendo simplesmente isso, polígono ABCD, ok? Eu utilizo os pontos do meu polígono para dar nome para aquele polígono. Então eu chamo o polígono ABCD. De preferência eu coloco em ordem alfabética. E lembre que quando a gente estava estudando os poliedros, a gente tinha um nome para aquele ponto que ficava no poliedro, que se chamava de vértice. Aqui vai ser da mesma forma. Esse ponto aqui do lado, ele também se chama vértice, certo? O ponto se chama vértice. E o segmento de reta, que lá no meu poliedro eu chamava de aresta, aqui eu simplesmente vou chamar de lado, certo? O segmento de reta, quando a gente estuda polígonos, a gente chama de lado. Aí tem um outro elemento também adicional que a gente vai estudar aqui, que vai ser o ângulo, que vai ser isso aqui, ó. Essa abertura aqui. Lembra que a gente já estudou a respeito de ângulo em aulas anteriores. No caso, como esse ângulo aqui está colocado no vértice C, a gente vai chamar ele de ângulo C, e eu coloco acento circunflexo em cima do C para representar o ângulo, ok? Então a gente tem esses três elementos. Vamos aqui listar todos eles juntos. Eu tenho, então, quantos lados que a gente vai ter? 1, 2, 3, 4. E quais são eles? 4 lados, que vão ser os segmentos de reta esses aqui, ó. AB, depois BC, depois CD e depois DA. Observe que eu tenho 4 segmentos de reta. Preciso listar todos eles. E depois também eu tenho 4 vértices. Os vértices são os pontos. Então, eu tenho ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. A, B, C, D são os vértices. E nos ângulos, quantos ângulos eu tenho? Também vou ter 4 ângulos. Que são, ó, ângulo A. A gente tem que ver a diferença quando a gente for representar vértice para o ângulo. Para o vértice é apenas a letra. Para o ângulo, eu coloco a letra e o chapeuzinho lá no A. Então, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Então, esses são os elementos que a gente precisa conhecer. Vértice, lado e ângulo. E também aqui a forma de listar todos eles. Agora, a gente vai entender a diferença entre os polígonos que são convexos e os polígonos não convexos, certo? Esses polígonos vão ter classificações opostas. Ou ele é convexo, ou ele é não convexo. Como é que a gente vai entender essa diferença? Observe que aqui é o mesmo polígono que eu já tinha utilizado antes. Esse daqui é o que a gente vai chamar de convexo. Então, esse aqui é o que a gente chama de não convexo. Mas como é que eu vou saber se ele é convexo ou não convexo? Qual que vai ser a diferença? Veja só, eu vou marcar um ponto qualquer dentro desse polígono aqui, certo? Tem esse ponto aqui. E vou marcar um outro ponto desse lado aqui também. E observe o que eu vou fazer.
eu vou traçar um segmento de reta unindo esses dois. Aí observa só o que a gente conseguiu. Toda essa parte aqui da linha ficou de fora. Observa só. Toda essa parte aqui ficou de fora do meu polígono. Então, isso é o que caracteriza o polígono não convexo. Se eu pegar um ponto de dentro do polígono e unir com outro ponto de dentro do polígono, e essa linha que une esses dois pontos ficar do lado de fora do polígono, significa que ele é não convexo. E isso vai acontecer com outros casos. Ó. Se eu pegar esse ponto e unir eles, vai ficar uma parte de fora. Se eu pegar esse ponto e pegar esse ponto aqui, ó, e unir eles, vai ficar uma parte de fora. Isso nunca vai acontecer com esse polígono. Observe, se eu pegar um ponto aqui, e unir os dois, a linha inteira, ou seja, todo esse segmento de reta, vai estar dentro do polígono. Mesma coisa, se eu pegar esse ponto e esse ponto aqui. Certo? Então, essa é a diferença dos convexos para o não convexo. E agora, a gente vai ver uma última classificação dos polígonos, que são polígonos regulares e polígonos não regulares. Então, a gente tem essas outras duas diferenças. O que são os polígonos regulares? Lembra que eu falei dos elementos dos polígonos agora há pouco, em relação aos ângulos e aos lados? Para os polígonos regulares, a gente vai ter todos os lados exatamente iguais. Aqui eu tenho um polígono que a gente chama de quadrado. A ideia do quadrado é ter todos os lados iguais. Ou então, a medida desse segmento de retas aqui tem o mesmo valor. Então, todos os lados são iguais. E, por consequência, pelos lados serem iguais, a gente vai ter também essa característica aqui, ó. Os ângulos internos também serão iguais. No caso do quadrado, aqui esses ângulos vão medir aquele ângulo reto, que a gente já conhece como sendo 90 graus. Então, essa é uma outra definição para os polígonos regulares. Isso não acontece nos polígonos não regulares. Então, ó, esse aqui é regular e esse aqui é não regular. Porque ele não obedece esse padrão, tá? Os lados vão ter tamanhos diferentes e os ângulos vão ter também tamanhos diferentes. Então, essa é uma aula bem introdutória, tá? Inicial a respeito dos polígonos. A gente viu os seus elementos, que são vértices, lados, que são os segmentos de retas, e os ângulos internos. A gente viu a diferença de polígono convexo para o não convexo, ok? E também acabamos de ver a diferença do polígono regular para o polígono não regular. Qualquer dúvida, assista novamente essa aula, não deixe de anotar tudo que a gente viu aqui. Bons estudos e até a próxima!